Zucca, bom dia. Oi, Roberta, bom dia. Oi, Carla, bom dia. O que eu ia falar mesmo pra vocês? Deu um branco aqui. Ah, não é que a gente vai falar sobre memória no programa de hoje. Ai, tadinho. E a gente vai mostrar alguns exercícios pra memória. A gente tava acreditando. Pior que a gente estava acreditando. Não sei quem é pior, a gente ou você. Um beijo pra vocês, meninas. Hoje em Dia já está no ar. A gente vai falar sobre memória aqui nos estúdios do Hoje em Dia. Estamos recebendo um especialista, que é o Leandro Teles, que é neurologista. O Leandro vai dar algumas dicas pra gente. Se você, às vezes, lembra o rosto da pessoa, mas não lembra o nome, não consegue guardar aquele número de telefone de jeito nenhum, ele vai dar algumas dicas pra ajudar a gente. Vamos falar de memória aqui? Opa, por falar em esquecer. Alguém é bom de memória aqui, não vale você. Não vale. Eu nem sou tão bom, não. Na verdade, a gente fala bastante de memória, mas cada um tem a sua pegada. O Amon me contou que ele é muito bom, por exemplo, para coisas musicais, né? Talvez pelo DNA aí e pela exposição precoce, ele é melhor, por exemplo, com sons, com sequências sonoras, do que com sequências numéricas. Se tu pegar, por exemplo, uma partita de Bach, a em Mi maior, por exemplo, que são uma sequência de quase 4.500 notas. Isso aí eu decoro, tipo, em 2, 3 dias, começo a executar ela e decoro. Depois é fácil, eu posso reescrever ela, só ouvir ela na mente eu consigo reescrever. Nossa, e quanto tempo dura a memória? Pra sempre. Quer dizer, música fica pra sempre. Olha isso. Mas, por exemplo, sequências numéricas, ou às vezes associar rostos a nomes, eu não tenho essa memória desenvolvida. Às vezes é uma coisa que eu desenvolvi na infância, né? Eu comecei a aprender violino com 3 anos de idade. E comecei a aprender de ouvido antes de ter partitura. Então isso acho que colaborou. Sem dúvida. Para que depois eu tenha realmente essa facilidade. Ou seja, tudo de certa forma é um treinamento, né? Tudo é treinamento. Sem dúvida nenhuma. Até porque a gente tem uma vida corrida, muita informação durante o dia inteiro. E a gente fica meio no automático. E a gente fica dependente da memória. Precisa lembrar nome, data, horário, telefone, onde está o telefone, onde está a carteira, a chave. A chave, cara. Documento, tudo tem que ficar guardado na cabeça. Ou anotar, né? Ou anotar. Aí você perde o Aí você papel. perde o papel, você não lembra. Onde você Esse põe sou o eu, papel? ela tá me descrevendo. Tem um amigo que perde as coisas dentro do carro. Olha. O Zucca, dentro do carro ele consegue perder as coisas. Tem gente que é privilegiada, que lembra de tudo. Agora, a maioria realmente não lembra. A gente precisa de alguns exercícios para tentar treinar essa memória. A gente, no intervalo, estava falando sobre várias dúvidas que nós temos a respeito da memória. A Ana fez uma pergunta, eu e o Cristiano também temos uma pergunta para o Leandro, que inclusive é a mesma dúvida que a gente tem. Pode fazer, Cristiano, qual que é? Eu encontro muitas pessoas na vida, por conta de trabalho, seja o que for. E como eu tenho um rosto um pouco conhecido, as pessoas tendem a lembrar do meu nome. Eu não lembro o nome, às vezes eu lembro o rosto, inclusive lembro de onde eu encontrei, o que a gente fez junto, mas não consigo juntar o rosto ao nome. Será que a gente consegue mudar isso? Tem uma maneira de melhorar isso? É possível, Leandro? É possível, claro. Então daqui a pouco ele vai mostrar pra gente logo depois do intervalo. Você não pode perder. Tem várias dicas pra você aqui nos estúdios Hoje em Dia. Rápido intervalo antes da previsão do tempo. É isso aí, Hoje em Dia está de volta. Nesta parte do programa estamos falando sobre memória. Quais os exercícios que podemos fazer para melhorar a nossa memória? A gente deixou uma pergunta para o Leandro Teles, que é neurologista. Como a gente, por exemplo, afinar essa história? Você lembra o rosto de alguém, mas não consegue decorar o nome daquela pessoa. Dá para você fazer uma ligação entre as duas coisas ou não? O Leandro vai me responder. A gente deixou uma pergunta, portanto, para o Leandro. Leandro, a dúvida do Cristiano é a mesma que eu tenho. Eu identifico, às vezes, o rosto da pessoa, eu sei que eu conheço aquela pessoa, mas eu não consigo lembrar o nome. Dá pra gente melhorar isso? Sempre dá. Na verdade, essa é uma pergunta importante. Muita gente em casa deve estar com a mesma dúvida. Na verdade, o ser humano ele já é melhor para reconhecer rosto do que nome. Na verdade, é uma informação mais complexa. A gente tem esse fascínio por rosto. O rosto também identifica melhor a pessoa. Ninguém tem um rosto exatamente igual ao outro, né? Tem sempre uma cicatriz, o cabelo. O nome não. O nome, na verdade, às vezes ele é apresentado rapidamente. Várias pessoas têm o mesmo nome. Agora, você tem que tentar fazer esse link, como você falou, né? Então, se você tem essa dificuldade, o ideal é você avisar o seu cérebro, né? Olha, lá vem um nome, né? Então, se vem um nome, você tem que tentar entender a sonoridade do nome, ou tentar dividir, ou tentar atrelar, se não ao rosto todo, pelo menos a uma característica do rosto mais proeminente, né? Ele brincou da sobrancelha dele, né? O Claudinei. Então, a gente podia falar para o Claudinei ou a sobrancelha, tentar visualizar. O Robinson falou no VT, o Robinson Gessoni, sobre você imaginar um crachá, né, na frente da pessoa com o nome escrito. Então, quando você aumenta a complexidade do estímulo, ele é mais facilmente memorizado. Então, você ajuda, né? Você não deixa o cérebro trabalhar sozinho, né?
Claudinei falou uma coisa importante, não partilhar a atenção, né? Estudar desconectado, né? Então, se você tem motivação, se você tem um cérebro atento, concentrado, a memorização fica mais fácil. Desliga o piloto automático e vamos ajudar também o cérebro a fazer esse link, essa associação, né? Outras dúvidas? Vai lá, Cris. Acho que a Ana tem uma dúvida importante. A gente tem um limite na cabeça, a gente tem um limite de O HD enche. exatamente, de acumular informações. E essa é uma pergunta histórica, né? A gente não tem uma resposta definitiva. Agora, imagina-se que a nossa capacidade de memorização ela é muito extensa, ela é muito grande. Então, a vida, provavelmente, ela é curta para a gente atingir essa quantidade. Na verdade, a gente tem uma dificuldade de lidar com muita informação ao mesmo tempo. Exatamente Por essa exemplo, questão. nossa memória operacional. Imagina um cara rodando pratos, aqueles malabaristas que rodam pratos. Quando aumenta o número de pratos, aumenta a chance de cair um prato, de você cometer um erro. Então, mais ou menos, a gente consegue lidar com 5 palavras, 5 letras, 5 números. Algumas pessoas têm uma capacidade maior, outras menor. Agora, isso não vale para as memórias já consolidadas. Então, você pode ter uma experiência de vida de 100 anos, 120 anos e continuar memorizando sem ter que esquecer as outras coisas. Então, você falou do consolidado e a gente até estava brincando aqui, né? Esquece a chave, não sabe onde colocou. Coisas que acabaram de acontecer. Por que a gente esquece tão facilmente? Então, a principal causa disso é a sobrecarga de estímulos no mesmo momento. Ou você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, ou não está fazendo, mas está pensando em alguma outra coisa. Então, é muito comum você vai no shopping comprar um presente, pensa no presente, na loja, no preço, e esquece onde colocou o carro. Não é bem um esquecimento, na verdade você não fixou, né? Ou você fixou nas coxas, de qualquer jeito. Você não fixou com a qualidade que você conseguiria evocar. Agora, também tem a dificuldade de evocação que é emocional. O aluno que estudou, chegou na prova, deu o famoso branco, né? Isso. O branco não é um problema de memória. A informação está lá, está armazenada, mas ela ficou inacessível naquele momento. Por conta do estado Por emocional. conta do estado emocional. O estado emocional, ele melhora a memória, mas ele tem um limite. A partir dali, ele piora. Daqui a pouco a Por gente isso- vai falar com a Suzy sobre isso também, viu? Esse estado emocional pode fazer o jogador esquecer como é que chuta bem a bola. esse tipo de coisa. A frieza, ela dificulta. Agora, o excesso de emoção também transborda, faz a perder a racionalidade. Tem diferença entre homem e mulher? A mulher, porque assim, tem um mito que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Verdade. E aí eu ouvi recentemente que isso, na verdade, é uma questão muito mais cultural. A mulher tem que fazer, porque, enfim, é o que se colocou para o papel da mulher, do que fisiológica. Eu acho que não. Na verdade, isso aí também difere dos especialistas, mas eu acho que a diferença é genética, é hormonal, a diferença também é cultural. Então, você não pode falar se é cultural ou se é biológica. O cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem. Em tamanho, em desenvolvimento. Na verdade, a mulher tem mais condição, mais qualidade nas questões de criatividade, de liderança, nas questões intuitivas. O homem é mais visoespacial, um pouco mais pragmático. Então, a mulher tem um jogo de cintura maior. Lógico que isso levou a... Porque, na verdade, a cultura veio depois do nascimento da mulher, né? Então, isso levou a toda uma mudança cultural e também tem a questão hormonal que também pode fazer oscilar essa questão da performance feminina. Leandro, daqui a pouco eu vou querer falar com você sobre a história do celular. Se a gente agora a gente tem essa memória que anda com a gente aqui em todo lugar. Então, por exemplo, eu decorava o telefone de todo mundo. Hoje eu não sei o telefone de absolutamente ninguém. Eu confio nisso daqui. Quero falar sobre isso, se tem como a gente reverter isso ou não. Deixa pra lá, deixa no telefone mesmo e vamos usar a nossa memória de outra forma. Uma observação rápida? Por favor. Isso aí tudo, engraçado você estar falando, estamos aqui os 3 finalistas do Aprendiz e essa questão de mexer em vários pratos ao mesmo tempo fez a diferença entre nós 3 e os outros. E essa história, as provas, as tarefas eram todas nos dadas assim, de repente. Então a gente não só tinha que lidar com o efeito surpresa, mas tinha que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Especialmente nessa última, vocês podem concordar comigo. Na última a gente controlar todas. Controlar um time inteiro e times de fora também que estavam Então auxiliando era também. muita informação ao mesmo tempo. E acho que isso foi também o que foi separando o trigo do joio. Foi isso aí. Esse é o maior problema atual, Cristiano, sem dúvida. É você estar gerenciando várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem que aprender, a primeira coisa, a priorizar o que é importante naquele momento. Tem que aprender a delegar. Quer dizer, aquelas pessoas que tentam abraçar o mundo acabam tendo oscilação para baixo. Então, delegar, priorizar, entrar num problema de cabeça, com o cérebro inteiro, né? De cabeça foi bom, gostei disso. Com a memória, entra de verdade. Olha, Não, tinha a uma gente tá pergunta fazendo... antes que eu queria fazer Fala. com relação à manutenção da memória. Como é que o cérebro ele atrofia com a musculatura? A gente vai perdendo isso? Ou se manter trabalhando,
consegue levar isso a 85, 90, 100 anos? Pergunta excelente. Na verdade, o cérebro não atrofia em sentido anatômico. Ele atrofia pelo tempo, por doenças. Agora, realmente, o cérebro mais treinado, aquele que não para de aprender, né? Sempre busca o novo, o inédito, que está exercitado, ele é mais forte. Nisso, ele parece um músculo. Talvez não em crescer em tamanho como o músculo faz, mas em função, né? O cérebro não é só tamanho, a atrofia é uma questão de tamanho. Então, a atrofia depende do tempo de doenças, mas a qualidade na terceira idade depende do uso. Perfeito. Olha, a gente vai aproveitar, então, usando como gancho a sua pergunta, vamos fazer alguns exercícios e alguns testes de memória. Você explica pra gente, Leandro, o que são esses negócios que você trouxe aqui? Esse teste é um teste muito famoso, muito importante, chama Stroop Test. É um teste de 1930. Esse teste, ele é a condição da gente lidar com dois estímulos ao mesmo tempo. A palavra ela é escrita, é uma cor, né? Então está escrito azul, laranja, preto, mas ela é escrita com uma outra cor, né? Então ele gera uma competição de dois estímulos. O cérebro tem que fazer um exercício muito claro ali, apagar o que está escrito e ler em que cor está escrito. Como que faz esse teste? Então, o que a pessoa tem que fazer? você olha fixamente e tenta ler rapidamente todas as linhas, lê a cor, não o texto. Vai, Cristiano. Vermelho, roxo, verde, laranja, azul, roxo, preto, verde, azul, laranja, roxo, preto, verde, azul e vermelho. Muito bem. Aê! Chegou, foi muito bem. A gente percebe que nesse teste há uma lentificação do processo mental, então ele teve que tomar cuidado, ele teve que se policiar, o desgaste dele é maior, né, do que se tivesse, obviamente, só isso. E ele foi muito bem, mesmo depois de todo esse estresse que vocês passaram. Então, está de parabéns. Vai lá, Ana, sua vez. Vermelho, roxo, verde, laranja, azul, roxo, preto, verde, azul, laranja, roxo, preto, verde, azul, vermelho. Legal! Muito Perfeito. bom. Isso é um exercício interessante porque na vida é o que a gente faz, né? Na verdade, a gente tem que abdicar, abolir, largar alguma coisa para memorizar outra. Então a gente tem que aprender a filtrar. Ela filtrou, né? Nós três temos essa dificuldade aqui muitas vezes, e ao vivo todo dia, tal, muitas vezes tem alguma coisa que está escrita no TP. E quando está um TP, vamos mostrar a câmera ali, vamos mostrar uma do outro, tá lá, ó. Pronto. Tem uma câmera, tem um monte de coisa escrita. E muitas vezes a gente tem que falar alguma coisa que a gente está girando ali, uma coisa totalmente diferente. Para a gente Tem que saber separar isso, é mais difícil separar e olhar aquilo ali que está escrito e falar sobre um outro assunto do que se ele tivesse preto. Ele está preto, é mais fácil para gente. Pelo menos para mim é, para Porque vocês você também. está tendo um outro estímulo ali, né? Um estímulo que parasita. Então a gente vai muito melhor. Por exemplo, se você pensar na capacidade de memorização, o ideal seria um ambiente clean, uma iluminação boa, silencioso. Quanto menos competição de estímulo, melhor, maior é a facilidade. Esse filtro trabalha melhor. E aqui você tem bastante poluição de estímulos. Sim. Então é muito mais complicado você focar. Perfeito. Esse teste aqui, o que é? Esse teste é o teste do relógio invertido, né? O que a gente fez? A gente apresentou um estímulo comum de uma forma inusitada. Então, a ideia é perguntar que horas são, né? Nesse relógio, que é um relógio colocado na frente de um espelho, né? Tá, entendi. Tem dois aqui, né? Tem dois relógios desse aqui. Tá bom. Ramon, que horas são? Uau, são 9h23. Perfeito. Aê, garoto! Muito bom! Por isso que os três são finalistas do Aprendiz, viu? Não é por isso não, tem muito mais coisa envolvida, com certeza. E aí é interessante, o Amon ele teve que inverter mentalmente a imagem, né? De novo, a gente tinha apresentado estímulos importantes e às vezes ele vem meia boca pra gente, né? A bola vem quadrada, vem pingando e a gente tem que clarear isso. O Amon fez isso. Na cabeça dele ele reinverteu, ele entendeu a lógica do processo e reinverteu. Então quando a gente consegue fazer isso, a gente tem um estímulo muito mais límpido, né? Isso fica mais facilmente na memória. E como é que é essa história, por exemplo, do celular? Deixa eu te perguntar isso antes da gente fazer alguns outros testes aqui. A gente realmente ficou... A gente deixou a nossa memória folgada por causa disso? Porque eu não lembro mais do telefone de ninguém. E eu sabia o telefone de todo mundo. O nosso cérebro ele é movido por motivação, por entusiasmo, pela importância daquilo. Na verdade, o número de telefone virou algo irrelevante, porque hoje em dia você fala o nome, ou você digita o nome da pessoa e aparece o telefone. Então é lógico que o seu cérebro vai usar a sua energia para outras coisas, ele vai mudar o foco. Imagina um palco, a luz, ele vai tirar a luz daqui e vai colocar em outra coisa. Ele vai querer dar com outra informação. Então a tecnologia, em algum grau, pode nos tornar um pouco mais preguiçosos. Agora, escrever à mão ajuda ou não? Porque hoje a gente escreve tudo aqui também, no celular, no computador, nos tablets, né? Escreve pouco à mão. Isso era bom, porque antigamente as pessoas treinavam mais a escrita, né? Isso é bom. Na verdade, qualquer habilidade manual exercita de forma diferente o cérebro do que, obviamente, a digitação ou o corretor ortográfico, que faz a gente, às vezes, esquecer o português, né?
Agora, a gente tem que tomar cuidado para também não ir ao extremo. A tecnologia também estimula e estimula muito o cérebro. O celular, acho que trouxe mais ganho de performance cerebral do que perca. Por exemplo, igual a internet, o computador. Jogar videogame melhora a memória ou não? De novo, uma pergunta muito importante. A gente, inclusive, tem pesquisas hoje que pegam pacientes idosos e colocam para jogar videogame. É uma atividade nova que tem que desenvolver estratégia, coordenação, resultado, e ela tem um feedback imediato, né? Ela te dá o prazer ou te dá a punição na hora, né? Como se você precisasse dessa justificativa para jogar videogame. Aí você, né? Tá buscando uma justificativa que não faz a menor diferença, que nós vamos continuar jogando igualzinho. Ó, Quer uma coisa interessante, cara? Olha. Só mudando um pouco, a Beth Zafir sabia os telefones todos de cor no programa. isso. Ela praticamente não consultava, ela tinha uma agenda, mas ela ia falando, amor, liga para tal número, falava o número. Era assim, impressionante, porque ela não, talvez não tenha usado Existe uma tanta variação tecnologia. aí, obviamente, de pessoa para pessoa, é uma variação de geração, né? Então, ela exercitou muito mais decorar número do que a nossa geração. Então, isso ficou claro nesse exemplo. Perfeito. Olha, eu vou fazer um convite para você aí que está em casa. A gente vai virar aqui uma outra brincadeira, um outro teste que o Leandro trouxe para a gente, para você tentar participar. E aí você aí de casa tenta acompanhar também. Quem se habilita? Eu. Vai lá, Cris, vou virar, tá bom? Isso é tranquilo. Isso é fácil, é só você ler. Tá faltando algumas coisas nisso daqui, você só tem que ler. E você aí de casa acompanha o Cristiano. Vai embora. Ah, tá faltando nada, mas de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. Arrasou! Perfeito! É isso aí? Bem. Esse é um exercício e também uma demonstração da capacidade do nosso cérebro, Com né? certeza. A gente embaralhou as letras, nem contou para ele que embaralhou. Na verdade, o cérebro, ele vê o tamanho da letra, vê o contexto e não vê. Ele vê o primeiro, o puxa. final, ele consegue fazer, ele já conhece condensar e aquilo, tirar né? o espírito. Ele já Isso é conhece bom e é aquilo. ruim, né? É bom que você conseguiu levar a cabo o texto. Só que é ruim porque você pode perder um detalhe que está imerso no meio da palavra, né? Ali eu não sacaneei, mas se eu tivesse colocado uma palavra escondida, eu podia te pegar e você perder essa informação no meio, né? Eu queria perguntar uma coisa. A nossa memória está diretamente ligada aos nossos interesses e aquilo que a gente quer, porque, por exemplo, nós três somos três pessoas diferentes, porém com interesses diferentes, com gostos muitas vezes diferentes, com pensamentos diferentes. Espero que todos eles bons, né? Mas assim, o que eu quero dizer é assim, o Celso tem facilidade para uma coisa, a Cris para outras e eu para outras. Isso está diretamente ligado àquilo que a gente quer? A nossa memória está ligada ao nosso interesse também? Sem dúvida. A memória, o cérebro ele gosta de coisas que são intensas, repetitivas e que tem um componente emocional. Se você tiver um componente emocional atrelado, em publicidade o pessoal fala, né? Ou você diverte ou você emociona. Não tem como você passar rapidamente uma informação. Agora, o que emociona ele, você, ela, eu, são coisas diferentes. Tudo que for apresentado e você fala assim, olha, eu tenho prazer em ter esse conhecimento, eu vou usar, eu quero usar. Se isso te deu prazer, passa na frente. O cérebro ele vai já passar a priori que aquilo é uma informação importante. Memórias negativas têm mais dificuldades do que memórias positivas. E memórias que não têm nenhuma relação emocional, as que têm mais dificuldade. Agora Quando é você hora não da tem nenhum verdade, interesse. Leandro. Por que homem não lembra de data? Eu lembro. Por que Eu não homem lembro. tem dificuldade? Eu lembro. Eu não lembro. De namoro, de casamento. Lembro todas. Eu prefiro pular essa pergunta, porque a esposa deve estar assistindo. Na verdade, é interessante, porque eu acho que o homem dá um valor diferente, né? Então, memorizar é atribuir grau de relevância. Então, a mulher dá um grau de relevância diferente a algumas coisas que para o homem não. Então, a mulher ela tem isso. Lógico que tem variações, né? Sim. Mas o homem ele se importa mais com algumas coisas do que com outras. A mulher ela tem um interesse às vezes mais, até do ponto de vista, por exemplo, estético, de caimento de roupa. O homem não tem tanto. Quer dizer, tem umas diferenças que são biológicas. Perfeito. Isso quer dizer que eu Esse é sou, um isso quer dizer que eu sou um ótimo homem mais feminino? É isso? Eu sou um homem feminino? Você dá importância maior Não. a Você é um homem determinadas completo. coisas. Sou um homem completo. Muito bem, muito bem. Tá gravado isso aí, gente. tá gravado. Se der pra Pode mandar pra apagar, mim um né? DVD, eu agradeço. Vamos ao próximo teste, que é uma calculadora aqui. A gente vai fazer uma conta. Eu vou falando os números e aí no final vocês É uma dão o conta resultado. mental, eu quero que todo mundo faça, não fale em voz alta o resultado. Pensa, isso é memória operacional. A gente não vai usar calculadora, não vai usar dedo. É fazer uma conta progressiva, uma conta muito simples, guarda o resultado final e no final a gente confere. Eu vou falando os números ou você vai falando Pode os falar, números? Celso. Posso falar os números? Então eu vou falando e vocês dão o resultado no final, tá bom? Vamos lá? Então, 1000 mais 40 mais 1000 mais 30 mais 1000 mais 20 mais 1000 mais 10. Já sei. Posso falar? Já pode? Todo mundo já tem o resultado? Todo mundo já tem os resultados? Ana, Sim, sim. será? 5 mil? 4.100. 4.100. 4.100. Quanto você ia falar? Eu me perdi no 4.090, aí eu
travei, mas aí é 4.100. A Ana falou 5 mil. Primeiro. A Ana, a Cris também acho que 5 mil. 5 mil é disparado o resultado que as pessoas mais dão para esse teste. Então as pessoas dão o resultado de 5 mil. E aí é um erro final na conta ali. O resultado correto é o Coloca o resultado ali que a gente é mais fácil. Coloca lá na tela O agora. pessoal de casa que fez a conta, se quiser acompanhar, vamos lá. 1.000 mais 40. Vamos lá, Celso. 1.000 mais 40. Dá quanto? Mais 1.040. Mais 1.000. 2.040. Mais 30. 2.070. Mais 1.000. 3.070. Mais 20. 3.090. Mais 1.000. 4.090. Mais 10. 4.100. 4.100. Mas Você como é que eu faço? Eu faço 4 Eu vezes sou meio dos 4 mil. Você não fez assim? Eu fiz isso também. Eu fiz dessa forma também. Eu vou de acordo com o interesse, ó. Por exemplo, ali, O interesse o é que no mil, né, eu bicho? sou meio os 4. Eu fiz isso também. Depois, o do maior pro menor, 40, 30, 20, 10. Foi o que eu fiz, exatamente isso. Esse jeito que vocês fizeram é um jeito até mais fácil, mais tranquilo. Quer dizer, você entendeu o quando vai espírito falando, e criou uma estratégia para transpor. Se você vai somando, a maioria das pessoas acaba chegando em 5 mil. É muito comum. Em casa, certamente, assim, 80% das pessoas chegarem no resultado de 5 mil. Eu, quando fiz o teste a primeira vez, cheguei no resultado de 5 mil. Porque a gente vai acochambrando e, no final, a gente está um pouquinho desatento. E aí a gente acaba somando e arredondando o resultado, né? 4.100 é o resultado. Tenho certeza que muita gente em casa deve estar ainda pensando, colocando na calculadora para chegar em 4 mil. Não, quando fica 4.090 aí... Dá um 10 bug, né? Dá um bug. Exatamente. O que mostra como é Exatamente o que complexa a nossa memória operacional. É verdade. E você não pode perder. Boa sorte para vocês, Suzy. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Foi ótimo, programa maravilhoso. E amanhã tem um programa especial de expectativa para o jogo da seleção. A gente já vai saber quem levou a Aprendiz de Celebridades amanhã. Mas a gente não vai saber ainda se o Brasil vai ou não passar para a próxima fase. Então amanhã a gente vai falar muito sobre isso aqui no Seu Hoje em Dia. Beijo grande para você. Valeu, tchau.